Pastor Palma, foi uma satisfação estar aqui na sua casa. Graças a Deus. Sei que o senhor é um dos veteranos das Assembleias de Deus, não só no estado da Bahia, como no estado de Sergipe. Está ao lado da sua bonita esposa. E eu pergunto, pastor Palma, o senhor, ainda jovem, foi chamado pelo nosso Senhor Jesus Cristo para o trabalho do Evangelho. O senhor iniciou o seu trabalho do Evangelho, foi em Salvador ou em Feira de Santana, pastor Palma? Em Feira de Santana, eu aceitei Jesus como meu Salvador no dia 31 de dezembro de 1951. O pastor daquela época era o pastor Manuel Joaquim da Silva. E a pregação que ele fez naquela noite foi baseado no homem em Alexandre o Latoeiro. Naquele dia eu completamente embriagado, com a calça remendada do meio da coxa ao pé da perna direita, calçado em uma sandália que só tinha uma correia. Naquele dia aceitei Jesus como meu Salvador à meia-noite, ao findado ano. Quando o pastor fez o apelo perguntando quem desejava entregar-se para Jesus, aí o senhor teve um encontro com Jesus. Eu levantei. Graças a Deus, né? O senhor teve um encontro com Jesus. O senhor tinha quantos anos, pastor Palma? Não dava 25 ainda. Para o senhor ver como é a chamada. Na sua família tinha alguém que era evangélico? Não, nessa época? ninguém. Ninguém. Na minha família, ninguém. E quem foi que conduziu o senhor até esse templo, para o senhor ter esse encontro com Jesus? Eu fui ajudante de pedreiro. Fui trabalhar numa obra onde os pedreiros eram crentes. Era o Francisco Gameleira e o outro Giovanni. E eu dormia na própria obra. E eles testificaram de Jesus para mim. E no dia que eu resolvi ir para a igreja, tomei uma cachaça pesada, não tinha roupa, fui com aquela mesma roupa, e lá aceitei Jesus como meu Salvador. Foi uma transformação radical. No outro dia, pela manhã, quando eu fui para o bar, que era acostumado a sair bêbado de lá todos os dias, fui comprar 200 réis de café. E aqueles meus amigos me convidaram para beber. Eu então disse para eles, eu não bebo. Eles abriram-se todos em gargalhada. Disse, Soraya, ainda ontem saiu daqui bêbado. Você agora vem dizer que não bebe? Ele disse, eu não bebo porque hoje eu sou crente em Jesus. E eles, como costumam fazer, os que gostam de beber, beberam e deixam um restinho no fundo do copo. Quando acabou, jogou fora aquele restinho, como é costume dos beberrões daquela época. Hoje eu não sei, já tem 50 anos que eu não bebo, graças a Deus. Então eu fiquei, aquilo passou no meu nariz como se fosse um perfume. Da me lembro o nome da bebida. Ela chamava-se Mangabio. Mas aconteceu uma coisa extraordinária. Eu saí correndo pela rua, como se a polícia estivesse me perseguindo, correndo para não beber. E fui para casa. E desse dia em diante, eu não bebi mais. Graças a Deus, né, pastor?
Graças a Deus que o senhor se converteu neste dia. E hoje o senhor já tem quantos anos que o senhor serve a Jesus? Bem, vamos dizer 50 para 2009, são 59 anos, 58 vamos dizer, porque Exatamente. Foi 51. Exatamente. Dentro desses 58 anos que o senhor entregou para Jesus, com quantos anos o senhor passou já a ser diácono da igreja? Questão de anos, eu não me lembro mais. Certo. Mas foi pouco tempo. O senhor vê a dedicação que o senhor se converteu, não é? Foi uma conversão radical na sua vida. Perfeitamente. O senhor mudou imediatamente. Perfeitamente. E logo os pastores viram que o senhor era uma pessoa que poderia ser o que o senhor é hoje. Iniciou como diácono e foi consagrado a presbítero em que cidade? Presbítero, eu não fui presbítero, certo? Eu passei de diácono para evangelista. Muito bem, graças a Deus. Eu dirigia 7 cultos, que eu chamava cultos relâmpagos. 7 cultos durante o domingo. E ali eu não tinha emprego, mas tinha vontade de trabalhar para Jesus. Mas toda a minha dedicação eu dava para a obra do Senhor. Eu varria a igreja, eu limpava os bancos, eu botava água na cabeça e enchia o currão, que era para os irmãos quando chegar a beber. Eu varria a igreja porta fora, não tinha problema. Mas um dia, não era a Petrobras ainda, era o Conselho Nacional do Petróleo, e quem mandava nessa área eram os americanos. E apareceu recrutando pessoas para trabalhar no Conselho Nacional do Petróleo. Eu fui, fiz exame e tirei nota 9 e fui logo chamado para trabalhar. Quando eu já estou trabalhando, sem deixar a obra de Deus sofrer, continuando as minhas atividades que eu fazia, isso tudo sem ser nada, um simples crente de banco. E depois um pastor, meu amigo, de cujo nome eu não me lembro, me consagrou a diácono. Pouco tempo depois, o pastor João Batista da Silva, que era o pastor regional. Eu conheci o pastor João Batista. João Batista da Silva. O pastor com quem eu trabalhava, antes de ser diácono, era Manuel Francisco. Certo? E quando eu um dia recebo a visita do nosso pastor presidente, uma surpresa para mim, em casa, eu já trabalhando na Petrobras, já tinha sido classificado como chefe do almoxarifado geral da Petrobras. E o pastor começou a falar comigo, depois ele entrou na conversa direta para mim. Irmão Palma, se o senhor fosse chamado para o Evangelho, para trabalhar no Evangelho, o senhor iria? Eu, sem pestanejar, eu disse, eu vou, pastor. Ele disse, então peça demissão. Tinha 5 anos de Petrobras, não me faltava dinheiro, nem comida, nem coisa nenhuma. E no outro dia eu entrei com um pedido de demissão, solicitando o meu afastamento da Petrobras. E neste tempo, quando eu aceitei ingressar no Conselho Nacional do Petróleo, a Petrobras ainda não era nascida. Depois, que algum tempo depois, foi que o nosso querido saudoso presidente Getúlio Vargas sancionou a lei criando a Petrobras, e eu passei lá 5 anos. E o pastor
e o diretor da Petrobras não quis me dar demissão, mas depois ele raciocinou e disse: como é questão da sua religião, eu vou lhe dar a demissão. Que eles não queriam que eu saísse. Porque Deus me ajudou, eu prestei um bom trabalho, um bom serviço, e dei bom testemunho ali entre eles. E assim... É verdade, pastor Palma. O senhor, você vê que chamada de Deus para o ministério, não é? Mas o senhor enfrentou muita dificuldade para sobreviver, não é? Para sobreviver, não é? Porque o senhor deixou um emprego público, tinha seu salário relativo para o senhor sobreviver, e o senhor passou a viver do Evangelho. E quem vive do Evangelho? O salário dele. O pastor já especificou o salário para o senhor, ou o senhor tinha que assumir pela fé para lutar, para conseguir o pão de cada dia? Como foi? Olha, irmão, é interessante. Eu fui mandado para o campo só com essa expressão: vá para Juazeiro da Bahia. Antigamente era assim, não é? Era. Antigamente não tinha salário, não tinha transporte, não tinha comida, não tinha coisa nenhuma. Eu, quando comprava para dentro de casa, quando eu estava na Petrobras, eu comprava lata de biscoito tupi de 20 quilos, queijo Palmira. Conheci todas essas marcas. Entendeu? Tinha de tudo. É verdade. E lá fui eu para Juazeiro da Bahia. Conheço também a cidade de Juazeiro. E tive também na Assembleia de Deus, lá em Juazeiro. Pois é. E com uma semana eu já estava com um saquinho de farinha debaixo do braço, procurando alguém para me arranjar 200 réis, que eu não sei quanto vale hoje, nada, eu acho, não vale nada. Essas moedas eu tenho em casa, como recordação histórica. Pois é, 200 réis para comprar farinha. E ainda vou lhe dar, ainda para o senhor conhecer essas moedas. Vou trazer essas moedas para lhe dar de presente. Tá bem, eu agradeço. Fui ao tesoureiro, que era dono de um armazenzinho pequeno, que ele disse que não tinha. Eu levei um ano nessa igreja, nunca vi o livro caixa, nunca soube das ofertas, e até hoje não sei. E tinha tesoureiro na época, não tinha? Tinha tesoureiro na época. Tesoureiro. O pastor recebia ali uma ajuda, né? Uma ajuda de custo. Eu não sei o que era que eu recebia. O senhor já era casado nessa época? Sim. Já tinha filhos, não é? É verdade. E aí começou a sua jornada. Aí começou a jornada. Cumprindo uma missão que Deus lhe deu e o senhor aceitou pela fé. Que ou gemendo ou chorando, ou passando dificuldade, ou na alegria ou na tristeza, o senhor tinha que enfrentar essa missão que Deus lhe concedeu. E aí começou a sua jornada, né? Aí, depois de Juazeiro, o senhor foi para que cidade? Olha, mas antes de terminar o Juazeiro e ir para outro lugar, eu quero falar ainda um pouco sobre Juazeiro. Pois não. Era muito difícil. As congregações eram distantes, 50 quilômetros, 25 quilômetros. E eu fui para Curaçá. Conheço também essa cidade. 25 quilômetros. E, para falar a verdade, fui num grande Cadillac. Uma bicicleta monada. Boa, era o transporte realmente. Mas Deus me ajudou que no meio do caminho apareceu um carro, um caminhão. E eu botei a bicicleta em cima e subi também, cheguei a Juazeiro. Passei uns 8 dias lá, com um grupo de uns 4 irmãos a 5. Depois enveredei pela estrada para
fazenda do meio. Quando foi em certo lugar, tive fome. E não levei nada para comer. Antes eu tive sede. Tinha uma casa, eu pedi água. Na frente da casa, tinha uma poça de água que já era mais do que marrom. Ali, bebia o gado, as cabras, tudo. E a mulher, bondosamente, foi lá dentro, trouxe aquela garapa amarela, e eu desconfiei que era daquela poça de água, que elas não tinham outra, mas assim mesmo eu bebi. Quando cheguei um pouco adiante, já estava com sede de novo. E fome. Eu fui, como não tinha o que comer, lá tem muitos pés de ambuzeiros, e eu fui para debaixo de um ambuzeiro, não tinha fruta. E eu comecei a pegar aquelas folhas verdes, verdinhas, tenras, os olhos, e a comer e a deglutir. Comia, deglutia, comia. Quando encheu o estômago, que eu achei-me satisfeito, segui viagem para a Fazenda do Meio, na bicicleta, pedalando. Anoiteceu, tardinha, e eu disse, agora, meu Deus, onde eu vou passar a noite? Eu olhei ao redor e descobri lá longe uma casa. E eu tive de descer da bicicleta e ir empurrando, porque o caminho era caminho de boi, não tinha estrada, empurrando a bicicleta. Cheguei lá, bati na porta, uma senhora veio me receber, e eu pedi para ela me dar uma pousada para passar ali a noite. Conversa vai, conversa vem, descobri que aquela senhora era crente em Jesus, naquele ermo, naquele deserto. Então eu descobri que Deus me levou justamente para a casa de um crente num ermo, distante da civilização, e que ela se alegrou muito com a minha presença, e disse, eu sei que meu irmão está com fome. Eu vou matar uma galinha, e ao tempo que meu esposo chega, nós vamos comer junto essa galinha. Eu sei que foi bom. Milagre, né? É um milagre de Deus. Pastor Palma, realmente existe. O nosso Senhor Jesus Cristo foi um exemplo quando ele conviveu aqui neste mundo, né? O Senhor passou também esta fase, a fase dos espinhos, e também vem a fase de colher também rosas, escravos, né? Então, depois de Juazeiro, o Senhor foi para qual cidade? Nazaré, foi? Nazaré. Da farinha. Continuou os espinhos ainda, a luta para a sobrevivência? Certamente. Certamente. E Juazeiro, lá em Nazaré das Farinhas, o senhor passou quanto tempo? Não, na cidade? Um ano. Muito pequena a cidade. Eu conheço. Muito pequena. É verdade. E não tem nenhum desenvolvimento. Não tem nada que possa se ver nela Sempre que diga que é progresso. o senhor pregando o Evangelho. E as pessoas, havia facilidade de se converter? As pessoas aceitavam Jesus, porque Deus me deu, penso eu, né, que eu tinha o dom da palavra, e pregava com muito ênfase, com muito amor, com muita dedicação. Era um grupo pequeno, era uma casa, era uma sala, mas para mim parece que estava no auditório, entendeu? Eu nunca me preocupei com o tamanho de tempo na igreja, nem coisa nenhuma. E ali Deus abençoou de maneira extraordinária. Graças a Deus. Mas eu não podia
comprar nem um sapato e nem roupa, porque não tinha recurso. Meu sapato era uma conga. Naquele tempo chamava conga. Eu conheci. Entendeu? Chamava conga. Eu tenho as unhas arrebentadas, arrebitadas, porque eu dei topada numa saliência do passeio e a unha quase arranca. Entendeu? Porque esta conga não tem resistência, é mole. É verdade. A gente comprava porque tinha conforto nos pés, mas era um tecido. Era uma lona que era um material mais barato do que a gente usava. Era aí que eu fazia, era com essa conga que eu fazia minhas festas evangélicas, ia para conversão. É verdade. Entendeu? Graças a Deus. Acima de tudo, que era interessante, que naquele tempo, a gente mandava a gente para o campo, perguntava se tem dinheiro, você quer dinheiro? Não, vá. E a gente ia, não questionava, não abria a boca. Então tá tudo certo. A chama acesa no seu coração nunca se apagou. Não. Podia mandar, naquela época se mandava, você vai, nunca dizia não senhor. Não, senhor. Dizia o senhor precisa de tal lugar. O senhor não olhava, não procurava saber quanto ia ganhar, não, né? E partia pregando o Evangelho. Agora, faltava essas condições de alimento. Mas já faltou assim na sua casa para dizer, hoje eu não tenho nada. Para se botar assim o joelho no chão, Senhor, eu estou aqui nesta prova. Já aconteceu isso? Em Salvador aconteceu. Eu recebi do Rio de Janeiro um pastor amigo que foi me visitar. E naquele dia, eu não digo que fiquei vergonha, nem fiquei triste, mas o que a gente tinha para comer era fritada, uns peixinhos chamados braço dado, no espeto. Que hoje se conhece por pilombeta, né? Ou é pilombeta, né? Não sei. É uma pequenininha assim. Uma piabinha. Entendeu? O pessoal chamava Morre Santana. Mas eu botei na mesa e chamei o pastor, vem almoçar, mas o que nós temos é isso que está aqui. E aí, fez uma oração. Oramos. Deus. Ele começou a comer e ele disse, mas que gostoso. Graças a Deus, foi um milagre mesmo. Deus nunca desampara, né, pastor? Nunca desampara o Senhor. Com farofa de farinha. É verdade. Então, essa é a fase dos espinhos. E das rosas, o senhor também foi chamado aqui para o estado de Sergipe, né? Mas mesmo na Bahia, já começou uma fase de rosa. O senhor assumiu algum tempo, com mais de 100 membros lá pela Bahia, ou só veio aqui para Sergipe para assumir templos com mais de 50 membros? Não, eu tive a queda. Não, ali ainda no estado da Bahia? Dentro de Salvador. Eu assumi a direção da Sobradese, que já estava no papel há 20 anos. Eu levantei essa Sobradese. Aí começou a fase das flores? Eu comprei logo um cofre. E o pastor José Rodrigues Santana, dando risada, ele disse para mim, olha, Palma, os outros começam de baixo, você já começou de cima. Comprando cofre, eu disse, porque dinheiro vai entrar e vai para encher. É verdade. Mas eu saí de lá porque ele me mandou para Bom Jesus da Lapa. Conheço. Outro cidade idólatra. Idólatra. E a igreja lá não tinha,
era uma casa velha, tinha uma cama velha, e eu dormia com os porcos dormiam comigo. Eu não sei. Só que eu dormia na cama, e os porcos dormiam lá embaixo, aí mesmo, na lama. E os ratos, cada ratazona, passavam por cima de mim chiando, e eu era dando pontapé e tapa. E Veja assim aqui. eu vivi lá. Que situação, né? Um homem de Deus, mas cumprindo a missão que Deus lhe deu. É. E até hoje. Então, houve a fase dos espinhos, houve a fase das rosas, e o senhor começou também escrevendo livros. O senhor é autor de vários livros, né, pastor Paulo? Eu tenho 13 livros, estou com 14 aí, fazendo uma reeditação. É verdade, graças a Deus. E quando o senhor foi chamado pelo pastor José Rodrigues Sobrinho para aqui, para o estado de Sergipe, qual foi a igreja que o senhor assumiu? Como foi a sua jornada aqui no estado de Sergipe? O estado de Sergipe é a coroa do meu ministério. Não, isso aí vai. Eu estava em Bom Jesus da Lapa. É interessante como Deus faz as coisas. Eu era presidente da Sobares, mas toda vez que o pastor José chegava lá com o pastor Menegildo, que dirigia o carro para ele, eu levava ele para um restaurante. Mas sem nenhum pensamento. E levei umas 2 ou 3 vezes, e com isto o pastor José nós nos comungamos muito. E Pastor José Rodrigues, né? José Rodrigues Sobrinho. Muito. E quando eu chego lá, que saio de Bom Jesus lá e vou a Salvador, já encontrei o pastor José Rodrigues Sobrinho, que me convidava para vir para Sergipe. Graças a Deus. Mas para falar a verdade, não pensei também 2 vezes, como anteriormente em outras questões, em outros casos, eu também não pensava. É para ir? É para vir? Tá bom. E assim eu fiz também, tá tudo bom. Só que não fico muito satisfeito foi o meu pastor Rodrigo Santana, porque eu fui a ele e disse que eu não podia deixar de fazer. Pastor, eu vou para Sergipe, a convite do pastor José Rodrigues Sobrinho. Eu vi que ele largou tudo na mesa, se encostou na parede e deu um profundo suspiro. E disse, você quer ir? Vá. E eu vim. E a primeira igreja que eu assumi foi Lagarto. Levei 2 anos em Lagarto. E ali Deus me deu uma direção como nunca tive na vida. Rosas começou a aparecer. As rosas começaram a aparecer. Francamente. Rosas e cravos. E claro, foi aqui em Sergipe, na gestão da